explicação. Vale a pena. Eu tô passando assim. A perda de massa óssea ou a osteoporose afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. 10 milhões brasileiros, que custam por ano, com hospitalização, 1 bilhão e 200 milhões de reais no país. Para falar sobre essa doença e como se prevenir, eu recebo a reumatologista e especialista em dor, Cristina Heller Salomão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Priscila. Bom, para a gente começar, a perda de massa óssea e osteoporose são a mesma coisa? São graus. Então, até certo grau de perda de massa óssea, nós chamamos de osteopenia. E a partir de certo grau, nós chamamos de osteoporose. Então, nós consideramos osteoporose uma perda de menos 2,5 desvio padrão da média, que a gente observa pelo exame de densitometria óssea. É natural perder massa óssea? Todo mundo vai perder um momento da vida? Sim, o normal, o fisiológico, é que nós tenhamos perda de massa óssea no processo do envelhecimento, na mulher principalmente na pós-menopausa e no homem a partir dos 65 anos de idade, quando o nível dos hormônios masculinos também começam a baixar. Isso dá uma perda fisiológica de massa óssea, que em algumas pessoas é mais acelerada, e aí a pessoa evolui para a osteoporose e pode ter um risco aumentado de fraturas. Está ligado então à questão hormonal? Está ligado à questão dos hormônios femininos ou masculinos, mas existem também muitos outros hormônios envolvidos na manutenção e na perda da massa óssea. Quais, por exemplo, e com qual frequência eles aparecem? Por exemplo, diabéticos têm um risco aumentado para desenvolverem osteoporose. Pessoas que têm problema de tireoide, principalmente quem tem um aumento da função da tireoide, o hipertiroidismo, podem desenvolver osteoporose. Tem uma glândulazinha pequenininha, do tamanho de uma lentilha, na verdade seriam 4 lentilhas escondidas atrás da sua tireoide. Como elas estão apoiadas atrás da tireoide, elas chamam paratireoides. Essas glândulazinhas tão pequenininhas, elas regulam o metabolismo de cálcio no corpo humano e alterações então do hormônio das paratireoides, que a gente chama de paratormônio, é uma sigla PTH para paratormônio, está intimamente relacionado ao metabolismo de cálcio e à manutenção ou perda da massa óssea. Mas existem ainda várias outras causas que podem influenciar aí a perda ou manutenção da massa óssea. No caso hormonal, o médico que deve ser procurado, reumatologista ou endocrinologista, qual especialidade? O tratamento da osteoporose é feito por vários especialistas. O ortopedista vai se defrontar com isso quando ele tiver uma fratura causada pela osteoporose. O endocrinologista é um profissional que também lida com isso, o reumatologista, e com frequência o ginecologista e o urologista também acabam se envolvendo. A osteoporose, ela dá sinais, ela dá dor, por exemplo? Você vai ter dor quando fraturar. Você pode ter microfraturas. Então, um dos sintomas da osteoporose, e aí mais a osteoporose relacionada ao processo do envelhecimento, é quando a pessoa vai tendo uma perda de altura e um acunhamento da coluna. Então, a gente dá um apelido feio, a gente fala na corcunda da viúva. Aquela pessoa idosa com as costas bastante arredondadas, pelo acunhamento das vértebras. As vértebras têm um formato retangular e elas formam uma cunha pela presença de microfraturas. Elas podem ter fratura só como cunha ou podem realmente achatar completamente a pessoa, então perde altura. Isso é o que a gente não quer que aconteça, a gente quer trabalhar antes disso acontecer. Mas nesse caso tem dor.
A pessoa pode ter dor, sim. Uhum. Ou pode ser assintomática. A pessoa Também. percebe, nossa, vai se medir e fala, nossa, perdi 5 centímetros. E daí isso faz com que as fraturas sejam mais recorrentes ou seja mais fácil. Então, um acidente ali, uma batida que para uma pessoa que não tem a osteoporose seria apenas ficar dolorido, para aquela pessoa pode quebrar mesmo. Exatamente. Nós falamos, tem algumas fraturas que são muito características da osteoporose, que o médico olha e fala, isso tem cheiro, isso é uma fratura por osteoporose. Por exemplo, que nós falamos sobre a redução da altura vertebral. Certo. Isso é uma das coisas que é característico da osteoporose. A fratura de colo de fêmur, onde a pessoa pode ter uma queda da própria altura, ou uma queda com mínimo impacto e fraturar o fêmur, ou simplesmente ter uma queda porque fraturou. Então, simplesmente o fato de ficar em pé e a pessoa cai. Então, pode cair e fraturar, ou pode fraturar e cair. Existem essas duas possibilidades, mas tem outras fraturas. A pessoa cai, ela põe a mão na frente. Então, existe uma fratura de punho, dos dois ossos do punho, que é muito característica da osteoporose. Ou então, no apoio do braço, a cabeça do húmero, que é uma bolinha, ensaca no osso do húmero. Isso é uma fratura muito característica da osteoporose. Fraturas de costelas são muito doloridas. A pessoa pode espirrar, ou o idoso levar um abraço do netinho, aquele neto adolescente que chega daquele abraço, flic, flic, flic. Fratura as costelas. Então, são fraturas muito características de quem tem pouca massa óssea. E o trabalho do médico é tentar prevenir essas situações. Essa doença ela é característica da idade ou pessoas jovens também podem ter? A osteoporose primária, ela é característica da idade. Tá. Mas jovens também podem ter osteoporose. Existem causas secundárias para a osteoporose. E às vezes, mesmo num idoso, a gente encontra ou numa pessoa, uma mulher que acabou de entrar na menopausa, um homem que está em processo de entrar numa perda de hormônios, a gente olha e encontra uma massa óssea desproporcionalmente menor do que esperado. E a gente vai investigar e encontra causas. A gente já falou das causas hormonais, que é uma delas. Existem causas metabólicas. Uma causa metabólica muito comum é a hipercalciúria renal. Então, existem pessoas cujo rim é perdedor de cálcio. Então, as pessoas sai cálcio pelo rim, vai formar o quê? Pedra no rim. Então, a pessoa pode ter uma nefrolitíase, que é o cálculo renal de repetição, e osteoporose, porque está perdendo cálcio pelo rim. A gente trata e corrige as duas coisas. Então, mas está ligado uma coisa a outra. Então, quando a pessoa tem cálculo no rim, é porque ela tem essa perda. Não, existem várias causas de calculose renal. Tá. Uma delas é por cálcio. Mas existem outras causas, só que a gente tem que investigar. Outras causas é, por exemplo, imagine que você tem uma alimentação saudável, se alimenta bem e tudo, mas você tem alguma doença intestinal que impede de absorver o cálcio, que impede de metabolizar a vitamina D. Então, nós temos, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais. Nós temos a doença celíaca, que às vezes que é a alergia ao glúten, que às vezes dá poucos sintomas. E às vezes os poucos sintomas que tem é que a pessoa tem osteoporose. Uma pessoa jovem com osteoporose, uma das causas pode ser doença celíaca. Problemas de fígado, desde o alcoolismo até uma hepatite C crônica, uma hepatite B crônica, ou outras doenças hepáticas. Por exemplo, existe uma doença no fígado causada por acúmulo de ferro. O fígado acumula muito ferro, isso chama hemocromatose, e o metabolismo hepático então não funciona direito, e isso pode favorecer também a osteoporose. Aí, como se não bastassem as causas do nosso corpo, às vezes nós provocamos osteoporose por causa de medicações. Do que? Excesso de medicações ou medicações específicas? Medicações específicas. Quais, por exemplo?
Então, quando a gente tem problemas respiratórios, o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, o paciente com enfisema, com asma, o próprio problema pulmonar já propicia a uma osteoporose também, uma perda de massa óssea também. Por Mas causa do oxigênio, falta de oxigênio? só que as medicações que nós usamos para tratar a asma, para tratar o enfisema, podem também favorecer a osteoporose. Antigamente se usava muito aminofilina, que era uma dessas medicações. Isso. Às vezes tem que usar corticoides, que também ajudam na perda de massa óssea. As doenças reumatológicas, eu sou reumatologista, eu trato de lúpus, de artrite reumatoide, esclerose sistêmica, dermatomiosite, todas as doenças que precisam de corticoide em alguma fase ou com muita frequência. Eu tenho que prevenir a perda de massa óssea dos meus pacientes, porque o corticoide leva a uma perda de massa óssea. Pacientes que têm epilepsia, que tomam antiepilépticos, os antiepiléticos também favorecem a geração de osteoporose. Esse paciente tem que ser alertado e tem que prevenir. Então, automedicação nunca, né? Nunca é indicado, né? Não. E às vezes por conta dessas doenças alérgicas não é respiratórias, as pessoas se automedicam já, tô acostumada a tomar esse, mas não sabem o risco que correm, né? Exatamente. Tem outras causas também então a medicação, né, a senhora comentou, as questões hormonais, tem algum fator externo, por exemplo, a pessoa que fuma, que bebe ou que não tem uma vida saudável, também pode levar a essa perda de massa óssea? Sim, sim. O tabagismo, ele influencia e fumantes têm um risco aumentado de perda de massa óssea, tanto que existe um índice para calcular o risco de fratura por osteoporose. Esse índice se chama FRAX. Então, eu pego o seu exame, eu vejo você não está tão legal assim, Priscila, mas deixa eu calcular o seu risco de fratura. Então, eu uso o índice FRAX, calculo o seu índice de fratura. E tem 2 itens lá. Um deles é tabagismo e o outro é etilismo. Quem bebe mais de 3 doses ao dia também tem o risco aumentado de fraturar. Nossa, porque essas substâncias, elas tiram alguma coisa dos ossos? Sim, o cigarro tem uma série de toxinas que atuam tanto no metabolismo do cálcio, da vitamina D, como no próprio, de uma maneira danosa no metabolismo ósseo. E o álcool, ele atrapalha o metabolismo hepático. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre vitamina D? É até engraçado, né? Porque a gente está num país tropical que tem bastante sol, porém se usa muito protetor solar, e daí a gente fica, protege, mas tem que tomar sol porque faz bem para os ossos. É isso mesmo? O sol, ele é realmente aquilo que nos traz a vitamina D? Ou a gente sempre tem que complementar? Toda vez que vai ao médico, olha ali os exames, tem que tomar vitamina D. O sol é fundamental para a raça humana sob vários aspectos. E sim, o sol produz em nossa pele vitamina D. Só que, Priscila, você é paulistana. Você sai de casa cedo de manhã, com frequência ainda está escuro, e você trabalha indoor o dia inteiro e vai voltar para casa. Quando chega em casa já está escuro de novo. Qual a chance de você tomar sol? Então, essa coisa, eu vivo num país tropical, muitas vezes é ilusão. Você vive num país tropical nos poucos dias que você tira férias e vai para a praia. Que não é suficiente para armazenar. Você tem que manter o ano inteiro uma vitamina D adequada, né? E não só nos poucos dias que você vai na praia e finalmente vê a cor do sol, né? E não pela janelinha do trabalho olhando assim para ver se enxerga alguma coisa. Então, os paulistanos, de uma maneira geral, se expõem muito pouco à luz solar. E isso com frequência desde a infância. Então, são crianças que não brincam mais na rua, que não brincam mais no quintal, que vão para a escolinha desde cedo. E apesar de terem um horário de ar livre, isso pode ser pouco. E a criança já não forma massa óssea adequada, porque durante todo o desenvolvimento foi pouco exposto à luz solar.
E sim, você tem que se proteger contra câncer de pele, mas esse é um fator de equilíbrio que ainda não foi encontrado de uma maneira que, que contente tanto aos dermatologistas como a quem lida com vitamina D. E daí tem os horários também, né? Tem. Indicados também pelos dermatologistas que a gente Que são pode mais tomar sem que tanto você tem risco, menos né? risco, isso. Só que você também tem menos vitamina D. É, entendi. No sol mais fraco, você também vai produzir menos vitamina D. Mas é melhor do que nada. Aí o complemento, então, com a medicação é o ideal. É o ideal. Então, a criança que não é exposta adequadamente à vitamina D, ela sofre de uma doença que é chamada de raquitismo. O raquitismo foi um problema de saúde muito grave no início do século passado. Então, todo mundo tem aquela ideia ainda das mães que davam óleo de fígado de bacalhau para os filhos, que na verdade era a vitamina D que existia na época, era o óleo de fígado de bacalhau, para evitar o raquitismo. O adulto, ele sofre também com a falta de vitamina D, e a doença dele se chama osteomalácia, não é osteoporose, é osteomalácia. E essa sim causa dorócia. Essa sim causa dor, você palpa os ossos, o paciente sente dor óssea, sente fadiga, sente fraqueza muscular, tudo isso pela falta da vitamina D. Poxa, a vitamina D é muito importante, É muito né? Muito importante, importante. não só para o metabolismo ósseo. E ela, nesse exame que dá o indício para o médico que tem alguma coisa errada? Porque, eu não sei, posso estar enganada, mas o diagnóstico em si, ele não é tão frequente. Os exames que são pedidos, eles não, pelo menos nas idas de rotina, né, ao médico, não são pedidos esses exames especificamente para osteoporose. É só se tem um indício. No paciente normal, a preocupação com a osteoporose é com a mulher na pós-menopausa e com o homem após os 65 anos de idade. E ele com frequência é esquecido, mas depois dos 70 anos de idade, para cada 3 mulheres que fraturam, 2 homens fraturam também. Então a gente esquece de considerar a osteoporose masculina depois dos 65 anos de idade. Em jovens, a gente investiga a osteoporose se existirem fatores de risco, que são esses que a gente comentou: doenças coexistentes, uso de medicação, tratamentos feitos, e aí a gente tem que investigar e prevenir. Algum paciente que está tendo muito cálculo renal, investigou, é um cálculo renal por cálcio, vamos ver como é que ele está. Diagnosticada, então, a osteoporose, ela é reversível? Calma, como é que você diagnosticou? Você tem que fazer exames. Sim. E não é só a densitometria óssea, que essa é considerada realmente o padrão ouro, por enquanto, para nós avaliarmos a densidade mineral óssea, mas nós fazemos também exames de sangue e de urina, por exemplo, para avaliar a perda de cálcio na urina, para ver essa parte hormonal, para ver a parte de absorção, para dosar a vitamina D, o cálcio no sangue, quer dizer, é uma avaliação um pouquinho mais extensa. Certo. Aí você avaliou. Aí você vai pensar se você consegue tratar. Se eu tenho uma osteoporose secundária, como é que eu tenho que tratar? Eu tenho que corrigir a causa. Certo. Então, antes de eu sair por aí correndo, dando remédio, eu tenho que descobrir, peraí, qual que é a causa? A causa é, a Priscila está tendo cálculos renais, ela está perdendo cálcio pela urina, não adianta dar um remédio para construir o osso se eu estou perdendo cálcio. E se eu te der cálcio para tomar com vitamina D, eu vou aumentar a chance de você ter uma pedra no rim. Sim. Você não vai gostar Vai disso. estimular. Não, você não vai ficar feliz. Então, eu tenho que primeiro corrigir o problema. E aí, com frequência, corrigindo o problema, o paciente tem um ganho fantástico de massa óssea. Então, quando é, por exemplo, um problema da glândulazinha que a gente comentou, aquela atrás da tireoide, a paratireoide, a gente corrige esse problema, nossa, o paciente tem um ganho de massa óssea, às vezes até de 20% ou mais em um ano. Olha, É uma coisa assim fantástica. Então, o próprio organismo tem capacidade de se recuperar.
Se Isso você sem a corrigir a calça. medicação, então, corrigindo a causa, sem a Corrigindo a causa. medicação, Exato. o organismo mesmo se Ele regenera. é capaz de se Olha. regenerar. Uhum. Outras vezes não, outras vezes você tem que usar medicação. Certo. Temos bons medicamentos. Uhum. Nenhum remédio é fantástico. Então, eu consigo reduzir o risco de fratura Uhum. numa proporção grande de pacientes. Então, eu tenho uma redução de fratura aí de 50%, 60%, quase 70%, conforme a medicação. Uhum. O que é bom, não é ótimo. Significa que 40% dos pacientes continuam tendo risco de fratura. E aí que entram os outros cuidados. Uhum. Se eu sei que eu estou te dando um remédio que é bom, mas não ótimo para prevenir fratura, Uhum. então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que você não caia. Sim. Então o que eu vou fazer para você não cair? Você está tomando algum calmante? Você está tomando algum remédio que te faz dormir, só que você acorda de noite para urinar e vai sonada para o banheiro? Então tem que tomar cuidado, porque esse é o momento que você tem um risco aumentado de cair. Uhum. Você tem uma casa cheia, aqui nós temos tapetinho no Sim. chão, você tem uma casa cheia de tapetinho, de fio, de móvel, e os pacientes de maior risco normalmente são os idosos. Sim. Aí eles enchem a casa de bibelô, mimos, é. de mimos, de coisa. Aham. Bonitinho, foi netinho que fez essas coisas. Só que tudo isso aumenta a chance de fratura. Então a gente tem que orientar, falar, tira o tapete, tira o fio pendurado, tira o bibelô, para reduzir o risco de fratura. No banheiro, vamos instalar barras de apoio do lado do vaso sanitário, vamos instalar barra de apoio no chuveiro, colocar faixas antiderrapantes no chão do piso. Iluminação, aquelas iluminações de tomada. rodapé, para a hora que a pessoa levantar de noite conseguir se localizar melhor. Né? Então, e uma coisa que eu brigo com todos os pacientes é chinelo. Usar chinelo é pedir para cair. Gente, não usa chinelo em casa. Se você tem osteoporose, você vai lavar o quintal, um piso molhado, ainda usar chinelo ou descalço, pelo amor de Deus, não faz isso. Você está pedindo para ter uma fratura. A gente não quer isso, né? Então, essa série de orientações ajudam. E fora isso, eu preciso treinar o seu equilíbrio e desenvolver sua massa muscular. Então, se você for mais forte, você vai cair menos. Se você tiver treino de equilíbrio, você vai se equilibrar melhor, vai cair menos. E o próprio fortalecimento muscular, o próprio exercício para o fortalecimento muscular ajuda também a reduzir a melhorar o seu metabolismo ósseo e reduzir sua osteoporose. Então, o exercício ele é muito importante para você desenvolver aí, reduzir o risco de fratura e ganhar massa óssea. Então, a gente fala das medidas farmacológicas, por um lado, e das medidas não farmacológicas. O grande problema é que as consultas médicas normalmente são curtas. Para E dar falta todos esses tempo detalhes. para o médico orientar o paciente. Por isso esse nosso bate-papo é tão importante aqui. Que ótimo, verdade. Que bom que temos esse espaço, né? Exatamente. Doutora, a osteoporose, ela pode causar outras doenças, né? A senhora está falando dos rins, a questão dos rins, mas pode gerar outras doenças em outros órgãos ou não? Não, outras doenças podem levar à osteoporose. Se você tiver uma fratura osteoporótica, principalmente se você fraturar o fêmur, você pode morrer em decorrência da fratura do fêmur, é uma coisa grave, na hora, ou em um período de até 1 ano. Por quê? Porque a pessoa que sofreu uma fratura de colo de fêmur fica muito fragilizada, fica com a saúde muito comprometida, fica acamada, hospitalizações prolongadas, e tudo isso aumenta muito a morbimortalidade, a chance de morrer e a chance de adoecer em decorrência disso. Sim. Então, não é que ela vai provocar outras doenças, mas ela vai te deixar fragilizada, dependente,
né? Então, o idoso preza muito a sua independência. Sim. Então, depender de outras pessoas, ficar acamado, é um fator de estresse muito grande para a pessoa e para a família. Uhum. A senhora falou até de algumas questões da prevenção para quedas, né? Mas Uhum. dá para prevenir a osteoporose? Essa prevenção ela pode começar até antes da menopausa, ali seus 30, até antes? Dá. Na verdade, você forma. Isso é muito engraçado, pouca gente sabe. Você acha que com 20 você já é adulto e teu corpo já está formado. Hum. Mas você continua formando massa óssea até os 30 anos de idade. Então, é uma fase na qual os seus ossos estão terminando de amadurecer, você ainda está atingindo o pico de massa óssea, e é justo a fase que no nosso estilo de vida coincide que você está trabalhando feito louco, com frequência trabalhando e estudando junto, Se alimentando se mal. alimentando mal, sem ter tempo de praticar esportes com Sim. frequência, sem se expor à luz do sol. Então, essa é uma fase que as pessoas têm que tomar cuidado, cuidado com sua saúde, com sua alimentação, com o exercício. O exercício físico regular, ele previne a perda de massa óssea, principalmente o exercício contra a gravidade, o que significa que natação é muito legal, mas para a osteoporose não ajuda tanto. Fortalecimento muscular, sem dúvida, uma alimentação saudável, redução do álcool, abolição do cigarro, por favor, não redução, abolição do cigarro. E alimentação com fontes de cálcio, como verduras de cor verde escura, leite e derivados, grãos, temperos com frequência, salsinha, cebolinha, orégano, tomilho, alecrim, são ricos em cálcio, canela é rica em cálcio. Então, isso, de uma maneira gostosa, você pode ter uma alimentação saudável e ter fontes de cálcio na sua alimentação. Bom, a gente está chegando nos minutinhos finais do programa. O que a senhora deixa, então, de recado para quem está em casa, né? Tanto para quem ainda não chegou na melhor idade, né? E já consegue, então, tomar essas mudanças de vida, né? E para quem chegou na melhor idade, para evitar qualquer situação aí da doença, né? Bom, em primeiro lugar, que osteoporose pode ter causa, precisa ser investigada, precisa ser avaliada. Talvez você precise conversar mais com o seu médico. Se você identificou, escutando o programa, que você está tomando algum medicamento ou que você tem alguma doença que possa estar relacionada a isso, talvez você precise se preocupar com isso, conversar com o seu médico que te acompanha, em primeiro lugar. Manter hábitos de vida saudável, alimentação saudável, praticar exercício, treinar-se. E eu acho que a gente tem que se conscientizar que nós vamos ficar mais velhos. E que para ficar mais velhos nós temos que nos preparar para isso e nos preparar de uma maneira adequada para podermos manter nossa independência, podermos manter nossa capacidade de cuidarmos de nós mesmos, né? Uma última dúvida em relação à água. Consumo de água pode ajudar nesse processo? Não, mas pode ajudar em outros? Não, a água em si, obviamente, é muito boa para a saúde de uma maneira geral, mas não tem influência. Existem águas minerais que são ricas em cálcio, que poderiam ajudar, mas a nossa água de Sabesp é uma água boa, né, e adequadamente filtrada, é adequada para consumo. E beber água de uma maneira suficiente é bom para todo mundo, mas nesse caso não especificamente. Tá ok. Muito Tá bom? obrigada pelas informações, né? Conhecimento é tudo, né, doutora? Sem Porque dúvida. a gente vai E a evitar gente muita espera coisa. informar o pessoal aí para se cuidar melhor. Tá ok. Obrigada. Obrigada a você, Priscila. Até. Bom, você pode assistir esse e outros programas no canal da Rede Alesp no YouTube. Curte a gente lá. Tchau, tchau.
passada semana.